aos nossos estudos, só relembrando que o nosso último estudo foi referente à defesa astral, certo? Cuja aula está disponibilizada no canal do irmão Leandro. E hoje vamos dar sequência com um estudo que tem como título O Todo Primordial e os Planos de Existências. Antes de dar sequência, só queria falar para vocês que quando eu me refiro o todo, né, ou a fonte criadora de todo o universo, ou até mesmo a consciência, né, primordial, eu estou me referindo a Deus, certo? É só aí uma questão de nomenclatura. Então, preparei uma aula bem legal para vocês e espero que vocês gostem, tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, a fonte criadora de todo o universo, o todo e manifesto, a consciência cósmica antes do universo manifesto, a não dualidade que foge até mesmo às leis universais, que do nada fez tudo surgir como um grande impulso de sua própria vontade, contida em sua mente. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis de 1 a 3. Gilberto, você colocou para gravar? Então, pessoal, o todo e manifesto. Quando a consciência cósmica, vamos dizer assim, ela resolveu se manifestar, foi onde tudo se deu início. Ou seja, o universo e tudo o que nele existe, mesmo aquilo que a gente ainda não conhece, começou a ser criado. E como a gente já estudou nas nossas aulas anteriores, gostaria que vocês lembrassem que o todo, ele está em tudo e está em todos. Ou seja, ele está em nós. Ele está em cada partícula, em cada célula, enfim, ele está em todo o universo. Pois a nossa verdadeira essência é o todo dentro de cada um de nós. E ele sendo a fonte criadora de todo o universo, ele nos proporciona oportunidades sublimes para que a gente possa ir buscando a nossa evolução moral e espiritual, descobrindo em nós a nossa verdadeira essência, para que possamos ir aos poucos, conforme a gente vai ascendendo na escala evolutiva, retornar para a casa do Pai, né? Então, é como se fosse a gente ter saído em uma grande viagem para angariar experiências, buscando a nossa evolução espiritual, e agora a gente começa a retornar, né? A gente começa a fazer o caminho inverso, né? Para que a gente possa se unir novamente com a fonte criadora, tá?
apesar de que a gente já está unida a ela, mas a gente está fazendo, ou melhor, a gente está se aproximando, a gente está se, como eu posso dizer, a gente está se unindo cada vez mais com essa fonte criadora, compreendendo melhor os seus desígnios, para que a gente possa também auxiliar na expansão da luz, do amor e da esperança em todo o universo, certo? Vamos dar continuidade. Se alguém quiser falar, tá bom? Pode, fique à vontade. Bom, as 7 dimensões extrafísicas. Aqui, pessoal, eu só vou abordar as 7 dimensões, certo? Que já é o suficiente assim para a gente compreender um pouco, tá? Porém, hoje em dia a gente sabe que diante de tudo que a espiritualidade já vem trazendo, né, para nós, a gente sabe que não existem só 7 dimensões, existem muito mais, certo? Muito mais mesmo. Muitos acreditam que esse número possa ser até infinito, tá? Então não tem um número exato de dimensões extrafísicas, certo? Mas aqui eu vou abordar apenas 7, tá bom? Bom, então vamos começar pela terceira dimensão. Esta dimensão é o plano físico em que estamos encarnados. Aqui nossa consciência está ainda muito envolvida e apegada com questões de ordem material, dificultando nosso despertar espiritual. Esquecemos de nossa verdadeira essência e que estamos aqui para buscar a expansão de nossa consciência, né? Então, ou seja, a terceira dimensão é o plano físico, né? É o planeta Terra, né? Onde estamos aqui experienciando, vamos refletir assim, né? E aqui no planeta Terra a gente, muitas vezes, a gente se deixa levar, né? Vamos dizer assim, aos apegos que a matéria proporciona. Aí a gente acaba meio que esquecendo da nossa verdadeira essência, como eu disse no primeiro slide, que é Deus em nós. E que a gente está aqui no planeta Terra para experienciar, para buscar a nossa evolução, ou seja, a nossa expansão de consciência, certo? Quer falar alguma coisa, Gilberto? Se alguém quiser, tá, fica à vontade, tá? Vamos seguindo aqui. Missão. O plano astral encontra-se nesta dimensão. Aqui começamos a adquirir um estado mais elevado de consciência. A quarta dimensão está interligada com a 3D, ou seja, com a terceira dimensão. Ou seja, tudo que existe em uma também existe na outra. Porém, na quarta dimensão, a densidade da matéria é bem menor, certo? Ou seja, o plano físico e o plano astral estão interligados, ou seja, a terceira e a quarta dimensão estão ali unidas, né? Vamos refletir assim. Só que no plano astral, a densidade é bem menor, né? Isso facilita, né, para a espiritualidade, muitas vezes, nos auxiliar aqui em determinadas questões, né? Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, que mesmo essas dimensões estando interligadas, né, o contato com o plano astral é bem mais fácil do que nas outras dimensões mais elevadas que a gente vai estudar aqui também. Tá?
E outra coisa muito importante também que a gente não pode esquecer, de falar aqui, ó, tudo que existe em uma também existe na outra, né? Então, muitas coisas que já existem no plano astral já existem aqui também no plano terreno. Ou seja, há esse compartilhamento de tecnologia, e tudo que a gente vem observando ao longo dos anos. Porém, lá existem tecnologias que ainda não chegaram aqui no planeta Terra, mas que um dia também vão chegar, tá? Então vamos seguindo aqui. Bom, quinta dimensão. Nesta dimensão, os espíritos que ali habitam se encontram em um nível de consciência superior, dedicados ao serviço no bem e na expansão da luz, seguindo os desígnios do Criador de todo o universo. Na quinta dimensão, os espíritos podem se manifestar em corpo mental ou assumir qualquer outra forma que desejarem, tá? Bom, eu acredito que a quinta dimensão, ela pode, a gente pode designar ela como já um nível onde os espíritos podem se comparar a mentores assim superiores, né? Que auxiliam, vamos dizer assim, de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma mais elevada, certo? Trazendo questões para o planeta Terra de ordem moral, né? Ensinando, né, para nós os desígnios, né, como ele da consciência, né, primordial, referente ao amor, à caridade, né? Enfim, auxiliando o mesmo planeta Terra a evoluir, né? Ou seja, quando eu me refiro ao planeta Terra, também estou me referindo a cada um de nós, certo? E a gente tem que entender um negócio também, antes de eu passar para o próximo slide. Ali, quando é falado que nessa dimensão, os espíritos que ali habitam, muitas vezes nessas dimensões, não são assim, como a gente já estudou, não são lugares propriamente ditos. Quanto mais evoluída for a dimensão, chega um momento que, na verdade, não são locais específicos, certo? São estados de consciência. Ou seja, você consegue adentrar nessas dimensões se o teu padrão vibratório for compatível com elas, certo? Então, quando você começa a vibrar no padrão vibratório da quinta dimensão, automaticamente você já está nela, né? Você já entra em conformidade com aquela faixa vibratória, certo? E isso é muito interessante e nos faz refletir que todos nós podemos chegar a tais padrões vibratórios. E um dia vamos chegar, tá? Vamos dar continuidade, então. Pode, pode.
Sim, e só lembrando, pessoal, que a quinta dimensão não está tão longe da gente, viu? A gente pode acessar ela, como o Gilberto falou, né? Acessar, agora permanecer nela, a gente tem que fazer essa, né? Vamos dizer assim, esse salto evolutivo, tá? Ou seja, a gente tem que transformar aqui dentro de nós, né? A gente se transformando. Lembra da lei da correspondência que a gente estudou? Falando nisso, a gente vai voltar a estudar, né, as leis universais, tá? Vai ser o tema da nossa próxima aula, que será sobre as 7 leis universais. A gente vai voltar a estudar elas, mas de uma maneira mais aprofundada. Lembra da lei da correspondência? O que está dentro é como o que está fora, né? Então, existem pessoas que encarnadas aqui no planeta Terra que já estão vibrando em conformidade com a quinta dimensão, tá? Existem pessoas, tá? Então, a quinta dimensão, ou seja, nesse padrão vibratório, está mais próximo do que a gente pode imaginar, tá, pessoal? Agora a gente vai para a sexta dimensão, aí agora já começa a ficar um pouco mais assim, já foge um pouco da nossa realidade. Esta dimensão é conhecida como o plano das consciências crísticas, um plano de existência que foge completamente de nossa compreensão e entendimento. Consciências de muita luz que vibram em um padrão vibratório muito elevado, unidas ao todo primordial para a expansão do amor e dos ensinamentos divinos, tá? Um exemplo é Jesus, né? Jesus, ele é uma consciência crística, né? Mas Jesus ainda está acima dessas dimensões, certo? Jesus, ele não parou de evoluir, Jesus continua evoluindo, né? Ele continua evoluindo. Então, ele pode estar já a dimensões ali muito acima, certo? Pois o padrão vibratório dele é muito elevado, tá? Então, na sexta dimensão, conhecida como a dimensão das consciências crísticas, né? São os chamados avatares, né? São os co-criadores, né? Eles co-criam realidades, eles auxiliam até vamos dizer assim, também conhecidos como os arquitetos do universo, certo? Eles auxiliam na formação de planetas, para que futuramente eles possam ser habitados por outras consciências, certo? Bom, a nossa última dimensão a ser estudada é a sétima dimensão. Nesta dimensão, o padrão de vibração e evolução espiritual são tão elevados que, em nossa atual condição evolutiva, não temos a capacidade de compreender. Uma consciência que passa a atingir o padrão vibratório da sétima dimensão se torna um ser de pura luz e completo amor. Ali, o tempo já não existe mais. Estão em sintonia plena com o Criador de todo o universo. Então, aí já é um pouco mais elevado, né? E só lembrando, né, como eu falei no começo, pessoal, existem muitas outras dimensões muito mais elevadas do que a sétima, que a gente ainda não faz ideia, tá? Porque a evolução não para, né? A gente continua ascendendo, certo? Tem consciências, vamos dizer assim,
que cuidam de um sistema solar inteiro, certo? Com seus bilhões de planetas e de estrelas e de sóis, né? Então, a sétima dimensão, mesmo que seja muito elevada para nós, mas é uma realidade que um dia, como eu já disse, vamos estar compatíveis vibratoriamente falando para adentrar a esses padrões de sétima dimensão. Todos nós vamos chegar lá um dia, tá? Todos nós temos a capacidade de chegar lá um dia. Quanto tempo isso vai levar? Ninguém sabe, mas o certo é que vai levar um bom tempo, porque são padrões de vibração muito elevados, tá? Mas um dia todos nós estaremos compatíveis com o tamanho padrão vibratório. Alguém quer falar alguma coisa? Gilberto? Se alguém está com alguma dúvida, pode falar, tá? Bom, falamos um pouco, né, das sete dimensões, certo? Aí agora a gente vai entrar um pouco aqui nas cidades e colônias do plano astral. Creio que vocês, né, já ouviram falar de muitas, mas eu procurei pesquisar algumas diferentes, tá? Para trazer aqui para vocês. Algumas colônias ou até mesmo cidades que às vezes a gente não está acostumado, né, a ouvir falar que existe, então eu procurei pesquisar bastante para procurar trazer alguma coisa diferente para vocês, certo? Bom, Estação Rio do Tempo. A cidade astral Rio do Tempo é extremamente empenhada nos estudos voltados para a área da tecnologia e comunicação. Uma das finalidades da Rio do Tempo seria desenvolver tecnologias capazes o suficiente para comunicações com o nosso plano, tá? Ou seja, uma comunicação mais direta e limpa com nós que estamos na terceira dimensão. Alguém já tinha ouvido falar da estação, né, que é uma cidade, né, Rio do Tempo? A Rio do Tempo, pessoal, ela é muito conhecida naqueles que trabalham com a transcomunicação instrumental. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O que seria a transcomunicação instrumental? É tentar contato, né, com o plano astral através de aparelhos eletrônicos, né? Ou seja, de gravadores de voz, até mesmo de rádios, né? E tudo mais. Isso é uma realidade, porque teve um tempo aí da minha caminhada que eu me interessei pela transcomunicação instrumental e eu fiquei um ano trabalhando, né? Estudando e trabalhando. E eu tive, sim, vários resultados. E eu tenho tudo arquivado. Qualquer dia eu trago aqui para vocês, tá? Então, eu consegui ter contato com outro lado através dos aparelhos eletrônicos. Isso é uma realidade. E quanto mais a tecnologia avança aqui para a gente, mais fácil fica esse contato. Porque o nosso problema não é a nossa tecnologia, na verdade, não é a tecnologia deles lá, que eles estão muito mais avançados do que a gente. O problema é a nossa tecnologia ainda que ainda ainda está caminhando, vamos dizer assim, para que esse contato seja um contato mais direto e mais limpo, certo?
E, inclusive, eu tive contatos, né, com a estação Rio do Tempo. Por isso que eu trouxe ela aqui, né? Eu tive contatos de eu perguntar com quem estou falando. Aí, logo, demorava um pouco, aí vinha a resposta, Rio do Tempo. Assim, não é nessa limpo, como eu estou falando aqui para vocês, vamos dizer assim. É tudo cheio de chiado, e depois você tem que usar programas para meio que você vai tratar o som, tirar ruído, tirar chiado, tirar barulho, e tem que ter um ouvido bom, né? Porque, como eu disse, a nossa tecnologia aqui é muito precária perante a deles. Então, eu tive muitos contatos com a espiritualidade utilizando esses aparelhos eletrônicos, tá? Qualquer dia eu vou trazer para vocês uma aula especial nesse sentido e os resultados que eu obtive enquanto eu estava trabalhando, tá? Colônia Espiritual Arco-Íris. Localizada na região norte do Brasil, os espíritos que trabalham nesta colônia têm a missão de amparar tanto os encarnados quanto os desencarnados e são conhecidos como filhos do arco-íris. Porém, não atendem recém-desencarnados, pois têm como objetivo promover o espírito de ajuda, de trabalho educativo e, sobretudo, de serviço baseado na alegria de viver, né? Ou seja, outras colônias, né, recebem os recém-desencarnados, aí depois eles são encaminhados para essa colônia para que eles possam exercer esses trabalhos, né, com esses espíritos, ajudando eles na recuperação deles, né, após o desencarne, né, vindo, né, já preparados de outras colônias ou até mesmo cidades espirituais, tá? Alguém já, alguém já viu falar da colônia espiritual Arco-Íris? Já tinha ouvido falar, Gilberto? Sim, sim, sim. Ah, então vamos seguindo aqui. Eternidade do Cálice, dirigida por Maria Madalena, no plano espiritual. Uma de suas funções é ajudar a selecionar trabalhadores dentre aqueles que foram salvos pelo seu exemplo de humildade, devoção e amor. Atendem também espíritos desvalidos e mulheres em profundo sofrimento. O seu emblema é um cálice estampado na túnica, certo? Eu também não conhecia essa fraternidade do cálice, né? Dentro das minhas pesquisas, eu acabei tendo conhecimento dela, eu quis trazer aqui para vocês, tá? Só lembrando, tá, pessoal, que já existem fontes, né, que já da espiritualidade, né, vamos dizer assim, que Maria Madalena já reencarnou, tá, pessoal? Mas é uma colônia que é dirigida por ela, né, e de todos aqueles, né, que também ajudam ela, né, a auxiliar todos esses irmãos que lá se encontram, né, necessitando de auxílio, certo? Então vamos seguindo aqui para a próxima. Cidade espiritual de Aruanda. Aruanda é uma cidade repleta de uma natureza magnífica e habitada por espíritos que aceitaram a missão de continuar a auxiliar a humanidade em seu progresso. A grande maioria dos seres que ali habitam são pretos velhos, caboclos e outros guias da iluminada Umbanda.
porém também recepcionam vários seres vindos de outras localidades de nosso sistema solar. Tá? Essa cidade espiritual Aruanda, pessoal, ela está muito bem descrita em um dos livros, né, do médium Robson Pinheiro. Ele tem uma trilogia de livros que chama Trilogia da Luz. E o primeiro livro dele é falando praticamente, boa parte do livro, né, é falando dessa cidade espiritual aí, que eu trouxe para vocês, né, que é a Aruanda, né, e é uma cidade espiritual, assim, é uma metrópole, vamos dizer assim, tá? Então aqui eu só trouxe o básico dela, né, para vocês terem, não sei se vocês já conheciam, tá? A cidade espiritual de Aruanda, mas eu não me recordo se esse livro tem lá no centro. Depois vocês podem perguntar para o irmão Leandro, que ele deve saber, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esta cidade espiritual, tá? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tá com alguma dúvida? O estudo tá legal? Antes da gente dar sequência. A Helene está falando que tem sim, tá? Esse livro lá tem vários livros do Robson Pinheiro. Inclusive, eu tenho esse livro aqui em casa também. Então, quem quiser se aprofundar mais na colônia espiritual de Aruanda, é só pegar esse livro lá no centro e ler, que é fantástico, viu, pessoal? Bom, agora a gente vai. Vamos falar do oposto, tá? Cidades e regiões mais densas do plano astral. É importante a gente também ter o conhecimento, né, do oposto, né? Vamos dizer assim. Tanto do lado positivo também quanto do lado negativo, certo? Então, gente, essas informações que eu vou trazer aqui para vocês referente a esses locais em regiões mais densas do plano astral foram pesquisas assim que médiums, né, em desdobramento ou espíritos, né, que são trazidos em reuniões mediúnicas para amparo, para o socorro e tudo mais, que relataram a existência de tais locais, tá? Então, vamos lá. Betânia. Esta região do umbral, comparada a muitas outras, é a menos densa e bem mais próxima das cidades e colônias do plano astral. Os espíritos que ali se encontram estão em maiores condições de serem resgatados pelas equipes de socorro. Os espíritos ali permanecem ainda ligados a diversos vícios de ordem puramente material, que cultivaram ao longo de sua existência enquanto encarnados, certo? Então, pessoal, essa região que tem como nome de Betânia, né, ela fica muito próxima das colônias espirituais dos postos de socorro, tanto que nesses locais existem vários postos de socorro ali, tá? Que eles, quando eles percebem, né, que um determinado grupo de espíritos tem a condição de serem amparados, de serem resgatados, eles conseguem até esse espírito e acolher eles, né? E resgatar eles e cuidar deles, certo? Para aqui já vai ficando um pouco mais denso, tá, pessoal? Bezalel, uma região do umbral extremamente densa,
perigosa e caótica, onde se desencadeia inúmeras guerras e conflitos intermináveis. Ali, verdadeiros exércitos se formam travando batalhas incansáveis, visando somente a busca pelo poder e pela dominação total, tá? Aí aqui já quase não tem mais postos de socorro, viu, pessoal? Por quê? Já é uma região mais densa e ela é muito perigosa e caótica. Pessoal, só lembrando, tá? Novamente, essa aqui é bom a gente lembrar. Esses locais são estados de consciência, certo? Então, os espíritos são atraídos para esses locais conforme o padrão vibratório deles, certo? Então, quando a gente desencarna, a gente é levado para locais conforme o nosso padrão vibratório, né? Diante da compatibilidade com determinadas regiões, sejam em planos superiores, sejam em planos inferiores, tá? E quanto a Aline está falando ali no chat que tem um livro, né, que também fala bastante sobre essas regiões mais densas, tá? Que também deve ter lá na biblioteca do centro, para quem se interessar, ir mais a fundo nesses conhecimentos, tá bom? Bom, voltando aqui, pessoal, é uma região, né, onde são formados verdadeiros exércitos, né? Ou seja, é como se fosse guerras e mais guerras sendo travadas entre eles, visando somente a busca pelo poder, tá? Pela dominação ali daquela região ali, certo? Bom, aqui é a região da Évora. Nesta região, o padrão vibratório se torna ainda mais denso. Os espíritos que ali se encontram estão vinculados há séculos à magia e à manipulação de energias caóticas. É relatada como a escola dos espíritos obsessores, aonde se aprende a magia das trevas em seu mais alto grau, praticada na Terra há séculos, dominada por seres extremamente inteligentes e manipuladores. Aqui já complica ainda mais, vamos dizer assim, em termos de padrões de vibração. A partir dessa região, pessoal, não é qualquer espírito que adentra, viu? Tem que ser espíritos de muita luz, tá? Ou até mesmo, né, espíritos que podem até ter uma densidade compatível com esse padrão, né, de vibração, mas que trabalham na luz, tá? Exemplo, os nossos irmãos Exus, né? Eles têm um padrão vibratório um pouco mais denso, tá? Que é compatível muitas vezes com essas regiões, que facilita eles adentrarem até mesmo para realizar resgates, né? De alguns irmãos que estão aí presos nestas regiões, certo? Então, essa região, pessoal, como está bem descrita ali, né? Os seres que ali habitam, né? Vamos dizer assim, os que dominam aquela região, eles são extremamente inteligentes e extremamente conhecedores da manipulação de energias, tá? Só que em vez de eles usarem para o bem, eles usam para o mal, certo? Ali não é uma região tão caótica como a anterior que a gente viu,
mas em termos de densidade, ela já é mais acentuada, certo? Então vamos seguindo aqui, tá, pessoal? Que eu acho que vai dar para a gente terminar hoje. A partir desse slide, pessoal, aí eu já me reportei a um livro. Eu acho que esse livro não deve ter lá na Biblioteca do Centro. Ele chama O Abismo, é o nome do livro. Ele é. Eu não vou lembrar o médium que psicografou esse livro, mas eu sei que o espírito é o André Luiz, tá? O André Luiz, junto a, a um espírito de muita luz, né? Eles adentram a esta região, que é conhecida como o abismo, tá? E ele vai meio que fazendo ali uma excursão por essa região densa, tá? E ele vai relatando ali no livro, tá bom? O abismo, uma região extremamente densa e perigosa, habitada por espíritos voltados somente para o mal. Muitos não possuindo mais o corpo astral, perdendo até mesmo a consciência de si mesmos. Quanto mais se desce nas profundezas do abismo, maior é a densidade energética. Muitos ali degradaram tanto o corpo astral que acabaram se tornando criaturas monstruosas, assumindo formas inimagináveis. Tá? Então aí a densidade é ainda mais acentuada, tá? Só lembrando, pessoal, que os espíritos que se encontram nessa região, tá? É porque eles estão no mesmo padrão vibratório, tá? Como eu havia falado. E só que a diferença dessa região e das outras é que os espíritos ali, eles são voltados praticamente 100% para o mal, tá? Então, é uma região que, para entrar ali, tem que ter um nível evolutivo muito acentuado, tá? Tanto que para o André Luiz adentrar esta região, ele foi acompanhado por dois espíritos de muita luz, que foram guiando ele e auxiliando ele, tá? Vamos dar continuidade, tá? O dragão. Em todas as épocas da humanidade, o dragão simbolizou as forças do mal ou a legião de seres revoltados que lutam contra Jesus e se opõem a Deus. Há sempre no fundo da terra um dragão que domina o império dos dragões, mas isto não é somente na terra. Em todos os mundos de vibração semelhante à terra, existem os filhos do dragão, ou seja, aqueles que não querem aceitar a lei de Deus e só evoluem sob a força compulsória da mesma lei, tá? Tem um livro também muito interessante, eu não vou lembrar o médium, tá, pessoal? Mas eu vou lembrar do espírito que chama Maria Modesto Cravo. Eu não sei se tem no centro, o livro chama Os Dragões, tá? Ou seja, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, né? Os dragões, na verdade, são seres que eles assumem muitas vezes formas como dessa ilustração que eu coloquei ali para vocês, tá? Eles são conhecidos como senhores do abismo, tá? Eles dominam aquele lugar, vamos dizer assim, tá? Então são seres que de tamanha densidade que por ordem divina eles são proibidos de subir para a superfície,
vamos dizer assim, tá? De adentrarem aqui ao nosso plano. Tamanha é a densidade e tamanha é a maldade que esses seres cultivam dentro de si, tá? Mas que um dia também eles também irão evoluir e também vão ascender, tá? Nós não devemos julgar a ninguém, né? Todos nós estamos aqui para aprender e, e para buscar, né, a nossa evolução moral e espiritual, né? Como eu disse, né, se aproximando cada vez mais da nossa essência, certo? Antes de dar continuidade para o próximo slide, eu peguei uma parte muito legal do livro. Só falta 2 slides, tá, pessoal? E a gente já termina o estudo, tá bom? Um estudo bem rápido. A Aline está falando que tem na biblioteca. Boa, Aline, isso aí. O pessoal que quer aprender mais, tá? Só pegar lá na biblioteca do centro, tá bom? Eu peguei uma parte bem interessante do livro que relata, né, que mesmo nesses locais extremamente densos, a luz se encontra presente, tá? Ou seja, o todo primordial está ali também. Ele não está fora dali, ele está ali também. Lembra que ele está em tudo? Então, aquelas criaturas que eles se encontram, sejam aquelas que precisam ser resgatadas, que estão prisioneiras ali, feitas até mesmo de escravos, né? Ou até mesmo esses seres voltados para o mal, eles não estão deixando de receber um amparo de alguma forma, tá? Então, na hora que o André Luiz junta esse espírito superior, vão adentrar ao abismo, eles recebem um auxílio, né? Aí eu vou relatar esse auxílio divino aqui para vocês. Gabriel, à nossa frente, aí é o André Luiz falando, tá, pessoal? Antes deles adentrarem ali para começar essa excursão ali é, na, no, nesses locais que eles estavam ali. À nossa frente, numa distância indescritível para o pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão belo que produzia na minha alma verdadeira vertigem. Acreditei enlouquecer. Pousado no penhasco mais elevado e pontiagudo, com longas asas descendo-lhe sobre os ombros cintilantes, um anjo de sublime e divina beleza dominava o abismo. Aquele é Gabriel, que assiste diante de Deus, declarou Orcus, com profundo carinho, tá? Orcus é o mentor, né, que estava acompanhando André Luiz. Levantei o olhar para o anjo e verifiquei que de seu coração poderosas forças jorravam sobre o abismo. E pouco a pouco milhares de cintilações, como uma chuva de estrelas, iluminavam fortemente as sombras. Por mais densa que seja a escuridão, haverá sempre uma luz divina a nos amparar. Então, pessoal, olha como que é.
Que é maravilhoso, né? Tudo isso. Aquele que é conhecido, né, como Arcanjo Gabriel, estava dando um apoio ali para eles, né? Mesmo que ele estava ali, né, como ele disse, bem distante, tá? Ele estava ali derramando a sua luz para auxiliar eles nessa descida, né? Nessa excursão por essas regiões tão assim densas, né? É de muito sofrimento, né? Para muitos espíritos que ali se encontram, tá? Então, pessoal, é uma realidade. Então, muitas vezes a gente pode pensar assim, poxa, seres como Gabriel, né, como Miguel, enfim, como muitos outros, né, que se encontram em um grau de tamanha, né, evolução, vamos refletir assim, muitas vezes eles não se encontram nas esferas superiores, eles estão aqui, eles estão auxiliando nas regiões mais densas, tá? A serviço, né, do Criador do universo, eles são cumpridores das leis divinas e não só isso, mas eles também têm por missão auxiliar a humanidade naquilo que for possível, naquilo que for necessário, tá? Então esses seres eles existem e eles estão prontos a nos auxiliar, né? Apesar deles estarem em um padrão vibratório muito elevado, a gente pode sim dirigir nossas preces a eles, tá? E eles vão ouvir as nossas preces, vamos dizer assim, tá? E o auxílio sempre vai chegar até nós, como também chega para todos esses seres que se encontram nessas regiões de tamanha densidade, tá? Então gostaria de repetir aqui a última parte, né, para que a gente possa fechar esse estudo aí com chave de ouro, que por mais densa, né, que seja a escuridão, haverá sempre uma luz divina a nos amparar. Ou seja, a gente nunca estamos sozinhos. Por mais que a gente ache que a gente está, a gente não está, tá? Bom, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. Foi um estudo um pouco rápido, né? Foi mais didático, né, para a gente buscar um pouco mais de conhecimento, né, referente a tudo isso que a gente acabou estudando, né, aqui hoje, né, referente ali às sete dimensões, né, referente às colônias espirituais, tanto as mais elevadas, né, ou até mesmo as mais próximas aqui, né, do planeta Terra, quanto também as regiões assim mais densas, né. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqueles que quiserem se aprofundar, existem muitos livros, tá bom? Inclusive na biblioteca do centro, como as meninas aí falaram, tá? Vocês podem estar buscando, né, esses livros lá e para aumentar, né, ainda mais o conhecimento de vocês, é bom a gente, né, estudar, é bom a gente saber, né, que tem muita coisa além do que a gente pode imaginar, né? Então é bom a gente ter conhecimento que também ajuda, né, a gente na nossa evolução, certo? Então, queria deixar meu muito obrigado. Agradeço de coração a presença de todos, né? Essa aula vai ficar gravada, né? Para aqueles que não puderam assisti-la nesta noite. É só entrar lá no canal, quem quiser rever a aula, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Agora eu gostaria de passar as considerações finais para o irmão Gilberto. Aí depois a gente já pode partir para a prece de encerramento. E novamente agradeço a todos, tá?
vai ser postado no canal do tio Leandro. Eu vou estar fazendo o encerramento da aula, certo? E estarei disponibilizando para o Leandro para ele colocar, como ele está ausente, acredito que ele vai chegar esse final de semana, então ele vai estar subindo o vídeo e vai demorar um pouquinho aí, tá? Mas calmem que nós estaremos disponibilizando aí o link da aulinha para vocês, tá bom? Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês aí que estiveram conosco, se disponibilizaram estar juntamente conosco, né? Nessa aula maravilhosa aí sobre esse tema que foi muito rápido, mas que trouxe bastante conteúdo para nós, né? Então eu gostaria de agradecer, Fabinho. Muito obrigado aí. E também agradecer a espiritualidade maior, né? Onde esteve juntamente conosco, nos iluminando, nos trazendo as palavras sábias, as considerações da melhor maneira possível, para que nós pudéssemos difundir da melhor maneira possível e que todos possam, né, ter absorvido algum pouquinho, né, de todo esse conteúdo aí que o irmão Fábio teve o capricho de preparar e trazer para nós. O nosso muito obrigado a todos vocês e que o menino Jesus nos abençoe e nos proteja nessa noite maravilhosa. E para a gente encerrar a aula de hoje, nós vamos fazer a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Damos por encerrado os estudos dessa noite. Graças a Deus, o meu muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Fabinho? Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais.